Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo bem diferente dos últimos que eu fiz, porque quem acompanha o canal sabe que eu faço vários bate-papos, só que diferentes desse que eu vou fazer hoje. Os bate-papos que eu faço são mais com o Wagner Xavier, com o Cláudio lá do Ilha do Rock, cada um mostrando seus discos, a gente faz ranking de disco e tal. Mas como eu vou fazer hoje, faz tempo que eu não faço, os primeiros vídeos que eu fiz do canal, os primeiros vídeos lá do canal, era desse tipo, que é o que? Não é entrevista, porque eu não sou entrevistador, não sou jornalista, não sou nada, eu sou curioso, muito curioso. E eu vou falar hoje aqui com esse cara que é incrível, incrível a coleção que ele tem, Miguel Bragione ou Bragione, não sei ainda como é que é. Olá, Eduardo, Boa tudo noite, bem? Miguel. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É Bragione, Bragione italiano mesmo. mesmo, Bragione. Bragione. É Bradione que se diz, tá certo. Bragione, isso, muito prazer, viu? Prazerzão falar contigo, tu tá em Porto Ferreira, né? Porto Ferreira, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Tá certo. Eu tenho um monte de pergunta para te fazer, tá? Na verdade, assim, eu vou só dar uma contextualizada. O Miguel, ele tem quando eu te vi a primeira vez, foi um vídeo tu mostrando que tinha em torno de 100 mil discos, né, de vinil. Aí quando eu entrei em contato contigo, pô, legal que aquele teu vídeo tem 100 mil. Não, já passou de 150 mil. Quanto é agora? Quantos tem agora? É muito difícil, eu congelei o número, né? É, Porque, como eu adquiro muitos acervos, ao mesmo tempo eu faço muitas trocas, né? Porque muitas vezes eu sou obrigado a comprar a coleção completa, a coleção fechada. Então, vem 2.000, 3.000 discos, e aí, dentro desses 2.000, 3.000, eu não tenho 10% disso, 200 discos, e o restante eu tenho tudo. Então, eu acabo tendo que fazer troca, eu acabo fazendo rolo, negociação. Então, eu congelei nos 150 mil para não falar bobagem. Eu não tenho a menor dúvida que tem mais de 50. Tá? Mas a grande concentração do acervo, ao contrário dos LPs, dos vinis, é o disco de 78 rotações. Né? pois é. Olha só, tá ruim eu não sei se é aqui ou se é aí, deixa eu ver uma coisa. Bom, seguinte, eu ia te falar assim, Miguel. Tu deve saber, tem muita gente que tem, não vou dizer muita gente, mas tem colecionadores de vinil que tem milhares de vinil até, né? Eu conheço gente que tem mais de 30 mil. Tu deve saber do Zero Freitas, que é o maior colecionador do mundo, né? Ele é brasileiro. Mais de 8 Exato. milhões. Mais de 8 milhões, né? Então, quer dizer, o que que eu quero dizer com isso? Tu não é o cara que tem mais disco do mundo, só que assim, o que eu acho muito legal, fantástico na tua coleção, é essa meta que tu tem do 78, eu vou deixar tu explicar isso aí, da 78 RPM. Exatamente. Diferente das rotações, ele é material assim, obscuro. Né? Ele ficou lá congelado num determinado período, numa determinada geração. E isso me fascinava quando eu contava com 11 anos de idade e ganhei os meus 3 primeiros discos de 38 rotações, pus na vitrola, aquele negócio, cara, começou a me fascinar demais. E eu falei, por que não colecionar isso daqui? Eu sempre fui metido a uma coisa ou outra, e eu prometi a mim mesmo. Eu falei, eu vou começar com isso, e se não der certo, chega, eu não vou colecionar mais nada. E não tem jeito, sabe? Uma coisa é a música, que é a minha paixão da vida, e a outra coisa é a bolacha sonora, né? Que concentra isso. E a rusticidade desse disco. Pois Ele é. é quebrado disso, que ele possui uma música em cada lado, que ele possui 78 voltas por minuto, mas oscila em algumas nacionalidades, em algumas épocas também. Enfim, eu comecei a colecionar isso e comecei a ser um colecionador, outro saudosista. Afinal da década de 90 ainda tinha muitos saudosistas, alguns desses cantores ainda estavam vivos, gravaram nesses discos. Esse disco parou de ser ficado em 64, comercialmente. E aí eu conheci o Leon Barg da gravadora Revivendo Músicas. E o Leon era o top, né? Vou dar continuidade aqui porque travou tudo, mas agora já demos um jeito. Então, Miguel, tu estava falando a respeito dos 78 RPM. Pode contar aí, que agora tá boa a conexão. Então, na época eu conheci vários colecionadores, vários saudosistas, até alguns intérpretes que estavam vivos, e eu cheguei até o Leon Barg. E o Leon era assim, ele tinha a gravadora Revivendo, ele já tinha lançado vários LPs, estava lançando CDs, eu não conhecia, evidentemente, e mandei uma cartinha para ele, começamos a trocar conversa e tal. Quando eu o conheci, o negócio assim foi fantástico. Ele delineou, né? De certo modo, ele falou: olha,
O trabalho que eu faço é da preservação da música popular brasileira desses discos de 78 rotações. Tá, mas que trabalho é esse? É o levantamento de tudo que foi produzido no Brasil, de norte a sul, leste a oeste. E eu fiquei encantado com aquilo, né? Gravei aquilo, vi as listas dele, acabou se tornando assim um símbolo de referência. Mas eu não tinha a menor pretensão em avançar para a discografia brasileira, porque eu gostava de música e meu ídolo é o Francisco Alves, eu queria ouvi-lo, eu queria ouvir uma coisa ou outra, só que esse negócio é encantador, né? Você vai ouvindo um puxa outro puxa outro, e eu, como estudei música, ela não tem fronteira. Então, pouco me importa se é uma música italiana, se é uma música francesa, se é uma música russa. Tem maravilhas feitas pela humanidade, né? Sim. E aí acabei estendendo a coleção também para os internacionais. E o negócio foi que foi. Quando eu vi, eu falei, pô, não vai ter jeito. Eu vou ter que me lançar tardiamente, diferente do Leon, que o Leon ele viveu o período de 78 rotações de pós, e eu peguei 20 anos depois do desaparecimento dos 78 rotações, né? E mesmo assim, estou conseguindo reunir, estou conseguindo buscar e colecionar e salvaguardar essa memória brasileira, né? Pois é, a meta que tu tem é ter todos os 78 rotações do Brasil. É isso, né? Isso que eu acho incrível na tua coleção. É difícil falar algo nesse sentido, né? Porque eu serei muito pretensioso e não quero ser. A meta é salvar o máximo possível. Então, Legal. não ter todos, mas salvar o máximo possível. Mas se puder ter todos, melhor, né? Se conseguir, maravilha. Eu acho muito difícil, porque o nosso país ele é muito grande. Então, eu vou lá no interior de uma cidade no estado de Pernambuco. Aquela cidade acabou patrocinando, em 1959, um disco de 78 rotações, que é o hino da cidade. E como que eu vou descobrir isso? Como que eu vou saber disso? Né? Que catálogo está esse negócio? Não tem catálogo nenhum, aquilo é uma referência para aquela localidade. Então é muito difícil isso, né? Mas a gente está indo, né? Eu vi um vídeo tu comentando que tem gravadoras que lançaram dois discos e já faliram. Não sei se chega a dois ou uma meia dúzia aí, já faliram. Que essa aí seriam os mais difíceis até, né? Claro, seria muito difícil para tu conseguir. As gravadoras pequenas, né, os selos pequenos, porque a gravadora em si, geralmente eram as grandes. Poucas eram essas de fundo de quintal, na época dos 78 rotações. No finalzinho deles é que começa a aparecer, né, uma ou outra. Mas esses rótulos obscuros, esses rótulos que produziram aí 3 discos, 5 discos, 6 discos, isso aí é muito complicado de aparecer, né? Muito pontual e regional demais também, né? Tá, e aí o seguinte, tu não sabe exatamente quantos tu tem, então. Tu deve ter uns 200 mil, no geralzão, assim. Não acho que chega a 200 mil, mas mais de 150 mil certamente tem. E só de 78 tu sabe quantos tu tem? Olha, só de 78 rotações deve ser algo em torno a uns 120 mil. É muita coisa. 120 mil, nossa. 80, 90% do que tu tem, hein? Se eu tiver uns 150, né? Uns 30 mil LPs, 40 mil LPs por aí. Sim. Tá. E do resto do mundo também, não só do Brasil. Não só do Brasil. Do Brasil, os 78 rotações brasileiros, eu estou alcançando a marca de 21 mil hoje. Né? E foram produzidos algo em torno a 34, 35 mil no Brasil. Isso que eu ia te perguntar. Então, tu sabe mais ou menos 34, 35 mil discos de 78 RPM no Brasil. No Brasil. Tu tem 21. Assim, catalogados, né? Que tá. Tem de existência, pegando as gravadoras, o que foi lançado. Então, entre 34 e 35 mil, mais ou menos algo nesse sentido. Tu tem 21 mil. Eu hoje estou com 21 mil desses 21 daí. Mais ou menos. Tudo catalogado, bonitinho. Tudo catalogado, 80% higienizado, colocado em capinhas, sabe, separados. E a organização é por número de lançamento, alguma coisa assim, número de série da gravadora, uma coisa assim, né? Exatamente. A organização, existem várias formas de você organizar uma discoteca, né? No meu caso, eu, como coleciono a discografia, eu acabo selecionando pela gravadora. Então, eu tenho a separação da gravadora e as séries numéricas da gravadora.
E essas séries, elas me facilitam, né? Porque eu crio até os divisores, as divisórias, né? E ali eu vou colocando os discos, fica facílimo de se encontrar, né? Não tem dificuldade. E eu fico sabendo, evidentemente, aquilo que está me faltando, né? Sim, Acaba sim. se transformando num álbum de figurinhas. Pois é, isso que tu falou no começo ali, tu recebe, digamos, agora ontem eu acho que chegou 3.500 discos para ti. Tu não sabe exatamente tudo que tem ali, né? Tu vai Eu saber sei, depois. Ah, eu já sei, sabe. já sei porque eu garimpei esse material, Tá. a minha noiva me acompanhou, nós dois ficamos olhando esse material, selecionando esse material. Então, desses 3.500 que chegaram, eu acredito que 70% eu não possuo na discoteca, tá? Ah, E pois é. 30% eu adquiri porque estava em melhor estado que o meu. Ah, tá. Isso que eu ia te dizer, mesmo que tu saiba que tá repetido, tu pega para depois tu fazer troca também, né? Eu pego primeiro pela questão da qualidade do disco, Uhum, porque não é só a quantidade, e tampouco eu estou preocupado com a quantidade. A uhum, minha preocupação é com a qualidade sonora extraída dos 38 rotações, porque ele é um disco precário, né, primitivo, mas ele carrega muito chiado. Então, uhum, quanto mais perto da originalidade, ou seja, daquele disco que saiu da fábrica, perfeitinho, uhum. com um pouquinho de chiado, melhor. Então, desse lote aí, desses 3.500, uns 70% eu já possuo e os 30%, aliás, eu não possuo e uns Uhum. 30% eu já tenho. E esse chiado aí é impossível não ter nada, né? Algum chiadinho vai ter. É muito difícil de não ter chiado, porém, eu já cheguei a adquirir, o Eduardo, discos que foram de lojas fechadas. Hum, A loja fechou nos anos 60 ou nos anos 70, a pessoa guardou aquilo em caixinhas e estava intacto, zerado. Né? poxa, Então eu fui fazer o teste para ouvir. e tava Realmente bom. a qualidade é bem melhor. Mas Tá? sabe o Ele que eu tem acho? um leve chiado, mas a qualidade é melhor. Eu acho legal esse chiado, sabe? Eu já falei para um monte de gente isso aí. É um Muitos, charme. muitos talvez não entendam. Eu acho legal aquele chiadinho. Não uma gravação abafada, horrível de ouvir, mas aquele chiadinho eu acho bem legal. É um Apesar de eu charme. não ter mais vinil há muito tempo, né? Sei. Então, putz, eu ia te perguntar uma outra coisa agora. Ia fazer um gancho agora, não me lembro o que que era. Tu sabe dizer qual foi o primeiro? O primeiro que tu tem é aqueles três da gincana, aquela do colégio? É. Os três primeiros discos, curiosamente, eram três discos caipiras. Ah, Dois discos do Tonico Tinoco, de uma dupla, e um disco da dupla Vieira e Vieirinha, curiosamente, era o primeiro disco dessa dupla. E estava trincado. uhum, E quando eu cheguei, né, à minha casa, eu mostrei aquilo para minha mãe, ela falou, isso aqui é o 78, ela mudou a rotação lá da vitrola. Olha, Eduardo, foi um encanto ver aquele negócio acelerando, né, porque nós somos habituados ao 33 rotações, né, sim, e aquilo correndo, correndo, tal, e o chiado coloca grosso o sim, sim. material, né, então eu fiquei assim fascinado por aquilo, e tem esses discos até hoje, os E, três discos fazem parte do acervo. e tu usa uma vitrola daquelas antigas, né? Pelo menos o que eu já vi no vídeo é uma daquelas Não, a vitrola que eu utilizo é uma áudio técnica, é uma vitrola nova. Ah, mas não tem uma das. Ah, tá, mas é uma vitrola, não é um Essa é uma delas. toca-disco. Ah, E um dos toca-discos, né? tá, Eu tá. tenho um outro Tem vários. toca-discos mais antigo, eu tenho um outro que eu estou adquirindo também, antigo, para Dedel. Isso daí acaba assim, um puxando o outro, né? Sim, sim. O que eu ia te perguntar aquela hora é o seguinte: digamos assim, tu tem disco do fulano de tal, tem, onde é que tá? Pra tu achar, tu vai lá no computador, bota o nome dele pra ver o número da. É o número da série que se diz, número de série? Isso, número de lançamento, né, da Que aí, série. que aí fica fácil. Tu vai na estante da gravadora e segue os números deu. Mas primeiro você tem que ir no computador botar o nome do fulano ali, né? Aí nós temos duas situações. Aquilo que a gente mais ouve está na cabeça, memoriza, né? Então tem. E aquilo que a gente tem mais, né? Se me perguntar agora aí, qual que é o número do delicado do Valdir Azevedo? Continental 16.314. Então tem coisa que acaba gravando, Uhum. né? E tem coisa que grava sem você ouvir. Não tem jeito. Por quê? Porque eu tenho aqui 50 discos iguais. Você vai olhando aquilo te irrita, Sim, né? sim, O Canção da Criança, do Francisco Alves, 13.336, né? Que sim. é o Odeon. Então, são coisas que acabam gravando. Agora, eu faço exatamente isso que você falou. Chegou uma pessoa, Miguel, quero ouvir,
eu me lembro dessa gravação, tal, do Jorge Veiga, dos anos 40, na Continental, eu vou lá, eu olho a numeração, vem aqui, pum, puxo na prateleira, tá aí, E né? tu Tá pronto. já ouviu todos os teus discos ou não? Olha, eu não ouvi todos os 78 rotações, mas eu já devo ter ouvido uns 80%. Porque tem uma coisa ou outra que aquilo não agrada. E não vem ao caso. Mas é coisa que eu falo, não, isso aqui eu não consigo ouvir. Uhum. Então, tem por ter, né? Esse aspecto aí, né? Sabe o Zero Freitas, aquele, ele queria ter acho que não sei se todos os discos do mundo, alguma coisa assim, para fazer tipo um centro para quem quiser ir lá gravar ou ouvir nesse centro de graça, vai lá e tal. Tu pretende fazer alguma coisa parecida assim, para público ou não? Olha, a questão é que você começa no privado e você acaba se esbarrando no público. Porque a coleção, ela não tem fundos públicos, né? Não tem nada referente ao público. E eu tampouco tenho condições monetárias de conduzir isso para o público, diferentemente do Zero Freitas. Tá, sim, aquele é o magnata dos ônibus, chamam ele, né? Exato. Então, eu não consigo hoje, atualmente, visualizar isso que você está me dizendo. Embora, em 2006, eu tenha criado na minha cidade um museu de imagem e som, aluguei legal. uma casa que recebia a ajuda de pessoas do próprio município e todos os fins de semana nessa casa tinha audições com conjunto de chorinho, com grupos de rock, com bandas de rock de garagem. Todo fim de semana acontecia alguma exposição, também de telas, e isso durou 4 anos até o momento que eu falei, eu não aguento mais, Miguel, injetar finanças nisso, né? Então, acabei, assim, trazendo isso para um mundo particular, e eu acabo atendendo gente de todos os cantos, inclusive fora do Brasil, Eduardo. Sim, Ela quer pesquisar isso, quer pesquisar aquilo, ela entra em contato comigo. Você tem tal gravação, você tem isso, com a maior satisfação, né? O que eu pretendo avançar é organizar de acordo com o meu canal. Eu estou com um trabalho de bastidor, elaborando isso, e vou começar com alguns insights totalmente modificados do que eu já vinha trazendo no meu canal, que era somente a reprodução do disco. Tu quer passar para o digital, é isso? Eu quero trazer o histórico. Eu acho que o maior charme do disco 78 Rotações é que ele não carrega a música que se tocava em 1936, 37 apenas. Ele carrega o contexto, né? E isso é o mais importante. Isso é fantástico. Eu acho fantástico. Então eu quero trazer isso para as pessoas. Que lembra toda uma época, até tem num dos vídeos que tu fala, não tinha nem rádio quando foi gravado e tal. Até eu ia te perguntar, tu sabe direitinho o primeiro e o último ano que teve gravações no Brasil de 78? Direitinho não. Com base nos catálogos que chegaram até nós, graças aos esforços dos antigos pesquisadores, né? A faixa de ano é de 1902 a 1964, ao final de 64. Tá, e aí tem, sou bem leigo nesse assunto, tá? O que é samba, chorinho, bossa nova, ou tem mais variado, assim? Olha, o Eduardo, praticamente tudo aquilo que ecoa na tua vida, e na minha vida, e na vida de quem está nos assistindo, pode ter nascido dos 78 Rotações. Eu lhe digo, você é fã de rock, não é? Sim, também. Principalmente. E onde nasceu Elvis Presley? Em 78 Rotações. Então, tem rock então de 78 rotações? Não, eu sou bem por fora Bill disso. Haley nasceu em 78 rotações. Então, o Tube Checker nasceu em 78 rotações. Little Richard, né? Chuck Berry também, certo? Exatamente. Então, toda essa turma bebeu dali, começou ali, nesse tipo de produção. Quando chega a época junina, aquela música junina que toca, né? Noite fria, tão fria de junho. Isso aí que você ouve desde criança, foi gravado em 78 rotações. Foi lançado lá, no final dos anos 30. Então são vários estilos. Eu achava que era mais... Sei lá, achei que era mais limitado os estilos eu sei que tem bastante. De forma alguma. É extremamente amplo. E mais, os 78 rotações durou mais que o LP. Se você for fazer uma escala na produção brasileira. Porque o LP começou no Brasil em 51.
O primeiro LP é de 51. E terminou na década de 1990, não me lembro o ano exato, foi 97, eu acredito. O último LP aí do Brasil, 96, 97. Então você tem 46 anos, não tem? De 51 Sim, a 97. sim. Agora voltou a fabricar. Isso, agora eu ia te dizer, que eu saiba. Agora voltou. Mas tinha vamos parado, buscar tinha dado isso. um tempo. E os 78 rotações? Começou em 2 Sim. e parou em 64. São 62 anos. Ele bateu o CD, ele bateu o LP. Sim. Então, deixa eu te perguntar aqui, ó. O meu canal é rock progressivo e além. Tá? Esse além me dá margem para eu falar de qualquer outro tipo de música, tá? Por isso que eu tô falando contigo. Eu gosto até de ter até samba antigo, que eu acho legal. Até eu queria perguntar se tu tem. Mas isso é assim, ó, como dizem, memória afetiva, né? Coisa de quando eu era pequeno, minha mãe ouvia e tal. O Abílio Manuel, tu tem? Deve ter 78. Abílio Manuel não tem 78 Não tem rotações. 78. Pena Verde, Não, aquela. ele começou na década de 1960, não foi? Ele deve Eu ter acho que sim. começado em 66, eu acredito, mais ou menos. Né? Que eu me lembro daqueles compactos dele na Odeon. Sim, né? sim. Abílio Manuel, assim, por pouquinho, Foi até 64, tu falou? Que foi o 78 foi até 64. Ah, tá, foi logo depois, então. Porque aquela Pena Verde, a minha mãe ouvia muito quando eu era pequeno. Perfeito. Então eu me lembro, eu gosto muito dessa música. Eu tenho no computador de vez em quando, eu ouço que eu adoro para me lembrar de uma época, né? Certo. Vamos lá, tem um monte de pergunta, um monte de dúvida aqui. Um monte de curiosidade minha. Tem que ver o que eu já não perguntei. Uma coisa que eu vi também num vídeo teu ali, o material, primeiro era cera. Cera de. Tu falou até ali. Carnaúba. De bateria. carnaúba. E tu jogou um disco no chão. Era um que era penta aplicado, alguma coisa assim, né? Pra tu mostrar. Era um já trincado. Já Já fiz de trincado. propósito, né? Já joguei Sim, um que não tinha o menor valor aí sim. por ser trincado e por ser muito comum, né? Pra mostrar o que Mas ele era acontece. um disco. O que acontecia? Muitas vezes as pessoas compravam isso na loja, Eduardo. Eu já ouvi isso de antigos. E a pessoa que saía da loja com 78 rotações, até chegar à casa dela, ela passava por um trem, ela ia pela rua. Quando ela chegava à casa dela e eu vi o disco estava moído. Olha só. Então, nós temos ainda um fato, por isso a preocupação, e volto a fazer uma conexão com aquela minha fala, de salvaguardar, de preservar. Sim. Né? Porque isso, já na época, foi se extinguindo. Pois é. Se a música não fez sucesso, se a música não caiu no gosto popular, piorou a situação. O disco se tornou raro. Né? Quem que ia comprar algo que não tinha condição de ouvir, que era feio? E tem mais colecionadores exclusivos. Não vou dizer exclusivo, tu não é exclusivo, mas tua principal coleção é de 78. Tem outros, tu já encontrou muita gente assim ou são poucos? Olha, eu sou, de certo modo, exclusivo porque eu não compro LPs, eu não compro compactos, eu não compro LPs 10 polegadas, exceto quando vem no lote. Uhum. A pessoa fala, eu vendo isso com 78 rotações, acaba se tornando um acessório, né? Então eu não saio por aí comprando LPs, jamais. Então, de certo modo, eu sou, sim, exclusivo dos 78 rotações. Mas tem mais colecionadores no Brasil, e isso me deixa muito satisfeito. Faz trocas, né? Faz com que haja trocas, faz com que haja o quê? Preservação. Mesmo que eu não tenha contato, mesmo que um colecionador ou outro não tenha contato, ele acaba fazendo um serviço fantástico, que é o de evitar o desaparecimento. Então ele acaba procurando, ele acaba comprando, ele acaba olvidando, escondendo e tal. Eu já penso diferente. À medida do que eu posso, eu vou divulgando, eu vou levando para a população. Se você conhece aquele perfil meu do Facebook, eu vou divulgando o quê? O que é esse disco, qual que é a história dele, o que ele tem eu acho muito legal. tal. Porque, o saber não ocupa espaço e nada se cria, tudo se copia nesse país e nesse mundo, né? Então nós temos que E assim, divulgar. Miguel, como pergunta de leigo de novo, tá? Todos eles são uma música por lado, não tem nenhum que tenha duas? Tem sim. Mas quando ele tem 2, 3 músicas... Quantos minutos? 3 músicas num lado? Quantos minutos no máximo, assim, cabe num lado? Então, até a década de 1950, ou seja, até o surgimento da LP no Brasil, os discos que possuíam 2 músicas num lado, 2 no outro, ou até pouco mais, evidentemente que eles tinham menos tempo, coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio por trilha, né? O Nilo Sérgio foi um inovador através da Musidisc, ele já era músico lá nos anos 40, no começo dos anos 40 com os Midnighters, né? Era vocalista,
E o Nilo Sérgio, a ideia dele foi interessantíssima, né? Ele começou a fazer uns testes e uns lançamentos muito curiosos e que tiveram, de certo modo, apelo comercial. Então, ele lançou 78 rotações com 2 faixas num lado, né? E no outro, só que a faixa ele comprimiu mais o suco. Então, a faixa ela tem os 2 minutos e pouco, e a outra mais 2 minutos e pouco, né? A tecnologia foi favorecendo isso, né? Essas brincadeiras, né? Quando comprime muito o suco, perde um pouco a qualidade? Tem alguma coisa disso? Olha, tem. Você percebe, sim, uma perda dessa qualidade, mas tudo à sua época, né? Você estava num momento em que o som no Brasil era mono. Nós não falávamos em som estereofônico. Ainda veio o hi-fi, era um outro tipo, né? Pois um estereofônico. Então, aquilo, para aquele contexto, sempre temos que olhar o passado com o olhar do passado. Aquilo, para aquele contexto, poxa, era interessante demais. Era curioso e não afetava a audição. Porque eu já ouvi falar em LP também, quando tem músicas de 20 e tantos minutos, progressivo principalmente, tem música de 26 minutos de um lado, e aí também diz que fica muito comprimido, assim, aí perde um pouco a qualidade. Mas assim, ó, voltando para as gravadoras brasileiras, tu é uma enciclopédia, tá? Ambulante. Tu sabe me dizer quantas tem? Quantas que tiveram, que lançaram disco de 78 rotações no Brasil? Não, eu não sei te precisar, porque, como eu lhe disse, a produção de discos ela é muito curiosa. Chega algum momento, você vai ver, por exemplo, na década de 1940, no período da guerra, você vê a Victor lançando discos, uma baita gravadora, certo? Só que eles eram produzidos pela Continental, pela Byington. Então, olha isso. Quer dizer, a Victor tinha o estúdio de gravação. E ela também tinha o potencial de matéria-prima de lançamento, mas chega um momento que ela se socorre lá na Byington, talvez por conta da própria matéria-prima, algo nesse sentido. Você tem umas cruzes assim muito interessantes nessas grandes gravadoras. Sabe que isso me lembrou uma coisa, só um adendo aqui, do Rush, que é a minha banda do coração. O início do Rush, não sei se tu sabe a história, esses dias eu andei gravando uns vídeos aqui contando um pouco do início do Rush, uns detalhes, assim. O primeiro disco deles, a London Records distribuiu, mas não gravou, não botou o selo deles. Eles gravaram numa gravadora, a London Records distribuiu, foi um outro selo que era Moon Records, que eu achava que eles tinham pego emprestado, eles criaram dali. Então o primeiro disco foi lançado uma parte, foi assim, depois a Mercury se interessou, e aí teve um lançamento americano, porque era canadense, né? Aí foi o lançamento americano, e aí até mudou um pouco a capa e tal, mas teve esse tipo de coisa. Foram 3 coisas juntas, onde eles gravaram o selo que usaram para o lançamento e a distribuidora. Então, muito me lembrou isso aí na hora, porque é interessante isso aí da Continental com como é que é o nome da Victor? Com a Victor. É. Né? Vamos pegar em gravadoras. Você tem no início do século a Zonofone, da Zonofone você tem ali a continuidade dela para Odeon Record. Você tem a Victor norte-americana gravando chapas brasileiras, você tem a Columbia também gravando chapas brasileiras, a Columbia Record, depois você tem a Favorite Record gravando, você tem aqueles selos todos mecânicos, tudo isso da fase mecânica até 1920. É bem mais complexo, então, do que a gente pensa. A Fênix, com seus discos, a gravadora lá vamos falar do sobrinho, né? Da Chiquinha Gonzaga, gravando o disco popular e o Juriti. Você tem lá no sul o disco gaúcho. Né? Miguel, tua imagem saiu. Agora voltou. Pode falar. Você tem lá no sul o disco gaúcho. Né? Então, tem uma série de produções, tudo aqui na fase mecânica. Depois vamos começar com a fase elétrica. A fase elétrica, você tem a Odeon sendo a pioneira elétrica, né, em 1927, e a partir de 29 o negócio já começa a mudar. Né? Vem a Victor, vem a Columbia no Brasil. E elas dominam, né? De novo, agora a tua imagem está. Agora ajeitou de novo. Não sei o que é porque alguém está tentando me ligar. É isso. Tá. E a Odeon é por causa do Ernesto Nazaré, né? Por causa da música dele, né? Não, nada a ver. Não, nada a ver. A Odeon é alemã. Né? Não eu tem digo o nome Odeon.
também não tem nada a ver, né? O Odeon, você tem o Cine Odeon Uhum. no Rio de Janeiro, né? Que Sim, sim, esse sim. é o motivo, né, pelo que eu já li, da Aham. composição do Ernesto Nazaré, né? Ah, ele tirou dali. Eu não sei Isso. de que ano que é a música dele, mas é bem antigona também. Esse cine, acredito que deveria ser antes, na época do Ernesto Nazaré, da composição, deveria ser um teatro, né? Não, Uhum. não tenha dúvida, teatro e Sim, cine. sim. É um teatro ali. Estou fazendo uma analogia porque o cinema aqui na minha cidade surgiu em 1914. Isso era o interior paulista. Uhum. Então, na capital do Distrito Federal devia ser anteriormente. Uhum. Mas, voltando, você tem, em 1929, você tem a Odeon, depois você tem a Parlophone, que é subsidiária dessa, uma licença que eles tiveram, você tem a Columbia, você tem a Victor, e aí vai na década de 1930 algumas gravadoras paulistas, final dos anos 20 também, paulistanas, né? Aí, na década de 1950, é que o negócio começa, pum, né? E isso por quê? O consumo era maior. Né? Quem conseguia comprar discos em 1930? Olha, quem conseguia comprar discos era quem tinha um pouco de posse. Sim, sim. Tá? Um barbeiro não conseguia comprar discos. Tá? Ele não tinha condições financeiras para isso. Uhum. Então, quem comprava era a pessoa que tinha já um pouco de instrução, porque nós estamos num contexto de muitos analfabetos, né? A pessoa tinha um pouco mais de instrução, ou a pessoa era um agricultor, gostava de ouvir aquelas modas, e aí ele tinha Uhum. condições Uhum. para a disso. E essa questão social ela foi diminuindo. Então, chega 1950, aquela década, as pessoas que adquirem discos começam a ser a juventude, Uhum. consegue mais Sim. adquirir o disco, se torna mais acessível a essas pessoas. Logo, a produção é maior, né? E assim, mais ou menos, então, quantas gravadoras foram? Não, não dá para ter uma ideia. Não dá para ter uma Não ideia sabe. porque nós não temos gravadora somente, nós temos Ah, rótulos, nós temos sim, selos. aí é aquela mistura toda, aquela complexidade toda. Mas eu te digo, sem medo de errar, que são mais de 100, Uhum. né, com esses rótulos, né? E discos lançados, tu tem ideia? Quantos discos diferentes lançados aqui no Brasil, de 78? Então, os lançados, que se tem ideia, são de 34 a 35 Ah, mil nacionais. tinha falado. Tá certo. Exato. Só que a minha coleção, Eduardo, eu quero ainda providenciar catálogos dos discos internacionais lançados no Brasil. Uhum. E por que eu quero fazer isso? Por situações que eu tenho vivenciado nas minhas pesquisas. Certa feita, uma pessoa entrou em contato comigo que tinha um parente no Chile. Deixa eu ver, é Chile. Isso, Chile. E esse chileno estava atrás de um disco lançado no Brasil do Lúcio Gatica, um cantor chileno. E famosíssimo dos anos 60, ali, comecinho dos anos 60. Uhum. E eu falei, poxa, eu tenho esse disco, tenho repetido, consigo para você, sim. E ele falou para mim, me passe o número do disco, tal. Eu passei e começamos a trocar as informações. Ele falou, olha, a matriz desse disco ela é chilena. Porém, ele não foi lançado no Chile. Hum. Né? Outra ocasião, eu tenho um amigo que é conhecedor profundo de jazz e mostrei para ele um disco brasileiro do Benny Goodman. É um clarinetista Uhum. de jazz famosíssimo. E eu falei, olha, consegui esse disco aqui e tal, para ele comentar. Ele virou e falou para mim, dá uma olhada na matriz. Eu falei para ele, que tem esse disco brasileiro? Esse disco brasileiro, a gravação que consta nesse disco, que foi lançado aqui no Brasil, a chapa veio lá dos Estados Unidos. Uhum. Não foi lançado lá. Por quê? Lá, eles gravaram um take, o conjunto dele gravou um take Uhum. para o lançamento norte-americano, só que gravou outro take para o lançamento sul-americano. Uhum. E Entendi. aí, isso não foi lançado lá e tampouco anotado lá. Sim, só que interessante. Veio parar aqui. Então, essas particularidades, o Brasil acaba esbarrando em outras situações aí de música de outros países, e isso é fantástico, poxa, e precisa ser catalogado, precisa ser É. informado. Tu não é historiador, né, Miguel? Se tu não é, tem Não, vontade de ser. história sempre foi meu hobby. Eu acho que A- se eu estudar história, eu vou desaprender tudo que eu fiz até hoje. Mas eu acho que tu tem uma coisa assim, ó. Eu te entendo, nem todos nos entendem, tá? Porque eu também gosto muito de coleção. Eu tinha coleção de revistinha, gibi, né?
da Marvel. Eu tinha mais de 500, mas eu acabei. Isso faz muito tempo. Eu acabei trocando, negociando outras coisas. Coleção de álbum, de figurinha e tal. De CDs também lá, né? Mas assim, tu tem uma coisa, vê se eu tô certo. Quando tu gosta muito de uma coisa, muito, tu vai a fundo, tu querer saber tudo sobre aquilo. Depois tu já acha que sabe tudo, tu continua querendo descobrir mais e mais, mas eu preciso descobrir. Eu tenho a mesma coisa que tu. Se eu gosto de uma coisa, eu vou muito, muito a fundo e quero saber cada vez mais e mais e mais. E as pessoas normais vão a fundo e param ali. A gente continua querendo cavar um pouquinho mais. E nem todos nos entendem, né? Mas por que tu quer ter tudo sobre tal coisa ali? Porque eu não sei, porque eu gosto de colecionar, eu quero ter. Eu acho que isso daí tem uma resposta. É, Porque quanto mais eu acho que eu sei alguma coisa, menos eu tenho certeza que eu sei. é bem isso aí. É Tá? bem isso. E o legal, por exemplo, tu vai pesquisar algum assunto, pesquisa tudo sobre aquilo ali numa fonte, vai numa outra fonte, lê as mesmas coisas, só que de uma outra maneira. É uma Exato. maneira que o cara aprende e não é um decoreba. É uma coisa que Exato. tu já viu e tá confirmando, às vezes tu vê que não era bem assim, então por isso que eu falo para todo mundo, não se baseie numa única fonte, seja do que for, né? Lê várias fontes, vai que a primeira que tu leu é logo a errada, vê várias outras, né? E a mesma, eu acredito que tu tenha feito isso com os 78, com toda essa tua coleção, tu deve pesquisar o tempo inteiro sobre isso, né? Constantemente. É muito legal isso. Constantemente pesquisando, constantemente analisando, constantemente revisando opiniões, Uhum, porque nós não temos guias para isso. Nós temos, assim, um norte, vamos dizer, uma Bíblia deixada por quatro pesquisadores, que é a discografia brasileira, de 78 rotações, uhum, né, que são aqueles 5 volumes. Aquilo é uma bíblia para o pesquisador de 78 rotações, né, para aquele uhum, que coleciona, aquele que gosta de um trabalho primoroso. Né, o único vivo entre nós é o Nirês, colecionador lá de Fortaleza. uhum. Ah, mas é aquilo lá, ponto. Né, o que eles conseguiram avançar. Como ele disse, dos internacionais, não tem mais nada. Nada. Que Nós coisa. estamos assim, ninguém se preocupou, tá? Não houve essa preocupação. Por quê? Porque isso não é brasileiro. E aí eu te digo, nesses internacionais tem uma quantidade assim impressionante de gravações brasileiras ali dentro. Uhum, Mas peraí, por que tem gravação brasileira? Porque a orquestra veio tocar no cassino, uhum. porque a orquestra estava de temporada no Brasil, porque o cantor veio visitar, veio no navio cantando, e aí a gravadora aqui, ó, vem cá, grava aqui. Uhum. Gravou, matriz brasileira, mas a série do disco é internacional. E nesses casos era sempre num take, né? Que era gravado. Ou tu É. erra... É, né? Não, o 78 rotações, eles gravavam mais de um take. Mais de um. Mais de um take. Uhum. Essa é uma outra particularidade. Quando eu consigo 78 rotações, eu analiso tudo. Então eu observo qual é o take que consta ali. Porque tem casos que você também não vai achar essas referências, que eu tenho 2 takes, eu chego até 3 takes, dependendo do caso, de gravações, e que não consta essa informação. E você vai ouvir, você percebe a diferença. Uhum. Né? Tem Interessante. diferença mesmo. Pô, legal. Cara, eu queria te perguntar de tudo, mas assim, quanto tempo a gente já tá aqui? Já estamos um bom tempo. Deixa eu só te perguntar uma coisa que eu pergunto pra todo mundo com quem eu converso, tá? Gosta de rock progressivo? Agora você veio para a minha questão particular. É. Por conta do meu recorte, eu não gosto. Por conta do quê? Do meu recorte. Né? É. O meu ouvido, ele moldou exatamente isso. Então, eu te digo, eu tenho um mundo de música que você não teve acesso. Uhum. Que ele está aí na internet, boa parte dele. Sim. Mas as pessoas não conseguem chegar até ele. E esse mundo de música é o que me encanta. Sabe aquela questão da faixa do dial, Uhum. de, de se encontrar do rádio? Sim. Então, o rock, eu não vou te negar, o rock que eu apreciava quando tinha de 10 a 17, a 18 anos, era o rock bem quadradinho dos Beatles, era o rock do Rolling Stones, era Sim, o rock sim. dessas Não as bandas. loucuras do progressivo. Não! Aí depois eu mergulhei nesse Aham. mundo e tirei a questão do rock. Né? Acabei Interessante. ficando, vou falar com o quê?
com o chorinho brasileiro, acabei ficando com o samba brasileiro, acabei ficando... Mas chorinho, cara, é uma coisa que tem que ser muito bom para tocar. Tem que ser Exato. muito bom para fazer o chorinho é viola, né? O chorinho? Não, bandolim, no Bandolim, violão, bandolim, exato, bandolim. cavaquinho, no saxofone, no próprio trompete. Tem choro Uhum. para tudo que é instrumento. É, pá. Na flauta. Não, é coisa, nossa, tem que ser muito bom para compor e para conseguir tocar também. Luiz Gonzaga, o rei do Baião, começa no chorinho. É. Gosta do Hermeto Pascoal, não? Gosta do Hermeto, gosta, mas ele não Hermeto. gravou 78. O Aham. Sivuca já gravou. Ah, é? Olha aí, Sivuca não sabia. gravou. Por que que sempre que alguém fala em Hermeto, a pessoa lembra do Sivuca, né? Por que será? Ah, A gente sempre confunde os dois, né? exato. E o Sivuca, eu já fechei também a discografia dele em 78 rotações. Não foram muitos, eu acho que 8, 78. Esse cara é bom, hein? Muito bom. Muito, muito bom. Grande Acordeonista músico. perfeito. Mas o Hermeto é fora da curva, né? Ah, o Esse Hermeto. é. O Você pega, Hermeto, né? esse Vamos falar pega, Hermeto. pega o mouse aqui e faz o hino brasileiro com o Faz. mouse. Então tá, Miguel, vou te agradecer. Ahn, eu vou ver se um dia eu consigo te dar uma ajuda, porque tu lembra que outro dia eu fui para o centro de Porto Alegre, fui em várias galerias que há muitos anos eu não ia, porque eu estou morando a 100 quilômetros de Porto Alegre, e perguntei lá e as que eu fui não tinham, mas o cara falou, ó, liga para esse número, tá? Eu te passei, né? Tu não conseguiu, né? Eles não vendiam também. Não consegui com eles. Às vezes eu consigo um ou outro em Porto Alegre, e é uma região que muito me interessa, Eduardo, porque aí tem uma gravadora, Pois qual é a gravadora aqui? a gravadora Gaúcho. Gravadora Gaúcha, eu Pô, a gravadora não Gaúcho conheço. do Savério Leonetti. É um negócio transcendental. Tá? E a gente está Onde é que falando de fica? Onde é que ficava? 1914, era a Casa a Elétrica. Então, No centro de aí Porto Alegre? Deve ser no tem, centro. tem até um documentário sobre isso. Tem uma associação aí, salvo o melhor juízo, a Associação da Casa dos Amigos, da Casa Uhum, Elétrica. Então, um negócio fabuloso. uhum. Né? Essa gravadora e o repertório disso me interessa demais. Outra vez a questão geográfica, porque ficou restrito É. aí à sua região. Então, Né? Isso dessa aí tu não tem foi pouca vendido coisa, para né? mim. Hã? Tu tem poucos dessa aí, né? Poucos discos. Ela produziu muito e eu tenho poucos. Pois é. Até para quem assistir aqui o vídeo, deixa como é que se diz aí, o pedido, fazer o pedido para quem souber, né, Miguel, O entrar em apelo. contato, ou souber ou tenha 78, seja qual for, né, entrar em contato contigo que tu tá aceitando troca ou venda, sei lá, Sempre, de sempre, tudo. sempre aceito. E principalmente essa questão regional, que é muito Pô, bonito. Isso, legal, isso é o lindo do Brasil. Isso é o legal, lindo. Miguel. Para onde você vai, você encontra uma criatividade, a flor da pele. No rock progressivo também é assim. Também é assim. Então tá, eu te agradeço aqui. Olha, valeu mesmo, viu, por ter aceitado aí bater esse papo. Como eu disse, uma coisa parecida com uma entrevista, porque eu não sou entrevistador, eu sou um metido curioso. Tinha desconectado, mas já voltou. Eu estava agradecendo para o Miguel e torcendo para que tu consiga completar, viu? Que tu consiga todos, mesmo de não. Talvez não tenha todos. A tomara que consiga, vai indo atrás. É uma coisa, dá para dizer que é uma utopia, né? Tu vai continuar sempre tentando. Quando tu completar todos, tu vai arrumar uma outra coisa para colecionar, que eu sei. Não vou. Será Não que vou não? porque a saúde não vai permitir. Tá certo. Valeu, Miguel, muito obrigado. Depois que eu terminar aqui, depois que eu parar de gravar, eu ainda quero falar um pouquinho contigo, tá? Tá bom? Beleza, Mas Eduardo? brigadão, viu? Até espero que dê certo aí. Então, quem fica o apelo aí, quem souber, quem vende 78 ou quem tiver para vender disco de 78 RPM, acho que dá para deixar a mensagem aqui mesmo no vídeo, que daí eu passo para ti, pode ser, né? Eu agradeço muito, Eduardo, pela generosidade, pela lembrança. Saiba que você tem aqui no interior de São Paulo um amigo à sua disposição. Legal. Valeu, brigadão, Miguel. Um Valeu, abraço. tchau, tchau.